Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, dos versos 1 ao 11. Filipenses, capítulo 2, dos versos de 1 ao 11. Filipenses, capítulo 2, dos versos 1 a 11. Senhor, estamos com a Tua palavra aberta. Tua palavra, Pai, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Fala ao coração da Tua igreja, assim como Tu falaste ao meu coração. Fala ao coração da Tua igreja, Senhor, no dia de hoje. E que possamos não somente ouvir a Tua palavra, mas colocar em prática e viver o que será pregado nessa noite. É a oração que fazemos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneiramente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor Jesus. O Ariel que gosta que eu fale, né? Palavra do Senhor Jesus. Não é, Ariel? Eu tenho uma pergunta a fazer no dia de hoje a você. Não precisa responder. Só voltar à memória. Essa semana eu estava em casa. E aí eu fui lá na Netflix. Fui buscar um filme lá. Vou ver um filme aqui. E aí eu vi o filme. E justamente o filme que eu vi tem a ver com o que nós estamos lembrando. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Aonde você estava? O que você estava fazendo? Aonde você estava trabalhando? No dia 11 de setembro de 2001. Eu falei com o Tiago hoje pela manhã. O Tiago falou que estava no trabalho e começou a conversar e tal. Aí eu falei assim, eu estava na loja onde eu trabalhei e o Datenão entrando ao vivo o dia inteiro falando do 11 de setembro. E ali o Datena passou o dia inteiro falando do atentado. Mas como eu estava na rua, estava na loja e tal, não tive muito tempo de ficar assistindo. Aonde você estava no dia 11 de setembro de 2001? Ontem fizeram 20 anos. E quem pôde ver o jornal ontem, presidente lá dos Estados Unidos, acenderam luzes formando as torres gêmeas.
E aí, ao ver o filme, eu falei, esse vai ser o sermão de domingo. Porque o filme, ele foi protagonizado pelo ator bem conhecido nosso, chamado Michael Keaton. Ele fez o papel, tudo que aconteceu no filme foi uma história real, aconteceu. Então ele fez um papel de um grande advogado renomado, escolhido pela Casa Branca para gerir o fundo de indenização para as famílias das vítimas dos atentados de 11 de setembro. E foram mais ou menos 7.500 pessoas que morreram. Então, a Casa Branca, ela criou um fundo de indenização e aquele advogado, ele tinha autonomia. Eu vou dar o spoiler do filme, né? Mas vale a pena você ver, que eu não vou contar o filme todo não, tá? Aquele advogado tinha autonomia de pagar os valores daquelas vidas. E o que me chamou a atenção, e você vai guardar isso contigo, porque nós vamos voltar lá no final, como eu sempre faço, eu volto à história na conclusão da introdução, lá no final, para você refletir o porquê que eu estou falando isso. O que me chamou a atenção é que, quando ele começou a reunir as famílias das vítimas, como representante, o presidente da República na época ligou para ele e deu os parabéns por ele ser o gestor do fundo de indenização e desejou boa sorte. E ele reuniu as vítimas, e aí ele colocando algumas coisas, e aí uma das pessoas levantou, mas o meu filho, ele não vale menos do que o filho de fulano de tal. Todos são iguais. E aí ele, sem poder o que falar, porque naquele momento de ferida, de dor, de perda, ele foi para a casa dele, para o escritório dele, fazer as contas, e lá apareceu CEO. Para quem não sabe, CEO é aquele que dirige uma empresa. CEO, ele está abaixo do presidente da empresa multinacional, né? Ele chama-se CEO. Um CEO que havia morrido, ele fazia das contas daquela profissão daquele homem, a indenização daquele homem valia 14 milhões e 200 mil dólares. 14 milhões e 200 mil dólares. Aí ele vai para baixo, lavador de pratos. Ele fez o cálculo, valia 350 mil dólares. Perceberam? Um CEO valia 14 milhões e 200 mil dólares. Um lavador de prato valia 350 mil dólares. Vamos parar por aqui. No texto em que acabamos de ler, o apóstolo Paulo diz o seguinte: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão dos Espíritos, se há entranhados afetos e misericórdias, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nome do filme se chama Quanto Vale? Eu aconselho você a ver esse filme depois. Quanto Vale? Na Netflix. Não estou ganhando nada não, tá, irmãos? E o tema da mensagem dessa noite, eu acrescentei algumas palavras. Quanto vale uma vida? Quanto vale uma vida?
Em primeiro lugar, o preço de uma vida tem um valor quando temos o mesmo sentimento de Cristo. O preço de uma vida tem um valor quando temos o mesmo sentimento de Cristo. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenhais cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A igreja de Cristo, ela precisa ser única. A igreja de Cristo precisa ter unidade, precisa ter o sentimento de Cristo. Nada façamos por partidarismo, nada façamos por mera vontade, nada façamos de forma a querer sobressair a nossa vontade. Sentimento de Cristo, sentimento de humildade, sentimento de amor, de misericórdia. Se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, sejamos alegres, sejamos felizes, sejamos amorosos, misericordiosos, pacientes, longânimos, mansos. É preciso ter o sentimento de Cristo, é preciso ter o sentimento do amor de Cristo, é preciso entender quando o pastor exorta, exorta com amor, com fraternidade. É preciso entender que a responsabilidade de pastorear, de trazer a mensagem, de conduzir o rebanho é enorme. Portanto, quando existe alguma exortação, é com amor, com carinho, é cuidado, e nós não podemos fazer por partidarismo. Eu não posso privilegiar alguém em detrimento do outro, nós não podemos agir dessa forma, precisamos respeitar o nosso irmão, porque quando eu olho para o meu irmão, eu tenho que entender que ele é superior a mim. Vou dar um exemplo, irmãos. Vou dar um exemplo. Existe uma orientação do conselho, que quando se ora e lê a Bíblia, não pode entrar na casa do Senhor, tem que esperar. E a gente percebe que o diácono está ali na porta. As pessoas não param, não atendem ao pedido do diácono. É uma orientação do conselho. Enquanto estiver orando e lendo a Bíblia, não pode entrar. É reverência. Mas os diáconos falam assim, pastor, não adianta, as pessoas não ouvem. Irmãos, sejam submissos às autoridades. Sejam submissos às autoridades. Nós precisamos entender que estamos na casa de Deus para servir ao Senhor, não para fazer a nossa própria vontade, o nosso próprio eu, satisfazer aquilo que eu quero. Eu tenho dito constantemente, o conselho se reúne, ele começa com uma oração e termina com uma oração. E todas as nossas decisões têm sido decisões unânimes. Têm sido decisões baseadas na palavra de Deus, com amor, com carinho. Porque nós nos respeitamos. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu já disse aqui uma vez, eu sou mestre em ciência da religião porque eu sou pastor. Eu não sou pastor porque sou mestre de ciência da religião.
Eu fiz mestrado em ciência da religião porque eu estava pastoreando uma igreja presbiteriana do Brasil. E se não tiver pastoreando, não faz, não estuda. Pastor que está estudando no Mackenzie, ele só faz se ele tiver pastoreando uma igreja. Ele ganha uma bolsa. Que se eu não tivesse ganho uma bolsa, eu não passava nem na calçada do Mackenzie. Que só isso em 2017, 2016, 2017, um mestrado do Mackenzie era R$3.000 por mês. Eu jamais teria condições de pagar um valor desse mensalmente. Mas não pense que eu vou ser aqui mestre em ciência da religião. Não, aqui eu sou pastor, eu cuido de gente, cuido de vida, eu cuido de ovelha. Eu digo que eu tenho cheiro de ovelha, eu estou lá no meio, a ovelha está precisando de mim, eu vou atender aonde ela precisar, aonde ela estiver, seja a hora que for, a hora do dia e da noite, eu estou presente na vida das minhas ovelhas. Nós precisamos estar atento às necessidades da igreja. A Selma sabe, eu durmo com o celular, com o fone no ouvido, do meu lado, da cama ligado. Porque eu sei que alguém pode me ligar. Eu sei que alguém pode precisar falar comigo, como já precisou falar 3 horas da manhã, mandando para mim, pedindo oração, pastor, ora por mim. Eu e a Selma acordamos, ajoelhamos e oramos. Como pessoas que nos procuram e vão lá em casa pedir aconselhamento, várias pessoas, não é uma não, várias pessoas. E nós recebemos. Completai tudo isso com a minha alegria. Precisamos estar entranhados, afetos e misericórdia. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Quando o conselho decidiu abrir para que as pessoas ajudassem no som, no louvor, nós ficamos muito felizes, porque a irmã Eliane aceitou, veio falar, e hoje ela está cantando aqui no louvor. Irmãos, isso é lindo, é maravilhoso, você se oferecer para trabalhar no reino de Deus. Isso é maravilhoso. É bom você chegar para a pessoa e estamos precisando. É bom. E eu quero ressaltar aqui, eu não quero fazer média com ninguém não, mas a irmã Eliane passou por um problema recentemente muito sério. Mas ela está aqui de cabeça erguida, trabalhando na obra de Deus. Não esmoreceu, não está esmorecendo, está trabalhando firme. É esse sentimento que nós temos que entender, de olhar para o meu irmão e ver nele superior a mim. É esse sentimento. Não podemos fazer nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um superior a nós. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Eu não canso de dizer aqui, irmãos, eu não canso de dizer, toda quinta-feira, na reunião da SAF, eu aprendo com a irmã Eunice. E eu não falo isso para bajulá-la não, porque eu não preciso disso. É fato. Porque as pessoas vão achar assim, porque a Eunice, mãe do Tiago, né, família Couto. Não, não é isso não. É porque a irmã se esmera naquilo que faz.
Teve um dia, né, Eunice, que você falou sobre o tempo e eu prestei atenção, tanto que eu ouvi o relógio na sua sala, né? A gente aprende, irmãos. Eu estou ali, atento, eu aprendo com as irmãs da SAF. Nossa, como eu aprendo com a irmã Marta. Ela manda cada poesia, cada louvor lindo. A irmã Eva, bota lá os louvores, aí a Eunice bota, a irmã Eva canta. Como é bom a gente aprender com essas irmãs. A irmã Ana, como tem se esmerado, ela fala, pastor, para de falar disso que eu me sinto envergonhado. Como a irmã Ana tem se esmerado nas dificuldades, irmão, dessa pandemia, a irmã Ana tem feito um trabalho excelente na frente da SAF, trabalhado, se esmerado, se reúne ali. Irmãos, nós precisamos olhar para as pessoas e entender que elas são superiores a nós. Eu não faço nada na SAF sem falar com a irmã Ana primeiro, não é, irmã Ana? Chamei a senhora aqui agora para falar um assunto, né? Porque ela é autoridade na SAF. Não é porque eu sou pastor que eu vou chegar na SAF e mandar na SAF, não. Ela é autoridade da SAF. Seu Hamilton é presidente do OPH. E é assim que funciona. Precisamos olhar uns para os outros de forma a entender o limite, o espaço do outro. Reconhecer o nosso lugar. Segundo lugar, irmãos, o preço de uma vida tem o valor quando entendemos o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Irmãos, o preço de uma vida tem o valor quando entendemos o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. A partir do verso 6 diz, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação do ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecendo em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, se Deus se fez homem, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, se esvaziou de Deus, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. O que falta mais para eu entender? Para eu entender que a minha vida vale o entendimento do sacrifício de Cristo. O que falta mais para eu entender? Não. O pastor falou um negócio, eu não gostei, não vou mais na igreja. Que isso, meu irmão? Você vem na igreja por causa do pastor, ou você vem na igreja por causa do Senhor Jesus? É para ele? Você vem à igreja adorar o pastor ou o Senhor Jesus? Recentemente, eu já falei isso aqui, mas de vez em quando eu bato o martelo mesmo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Recentemente eu fui convidado aí numa igreja por um casal, a gente promete, tem que cumprir, né? Eu falei assim, o dia que tiver um evento, convida a gente que a gente vai lá na sua igreja, conhecer a sua igreja e tal. Nós fomos visitar esse casal, fomos muito bem recebidos por esse casal. E aí chegou o momento, ele, pastor, sábado vai ter um trabalho lá na igreja e tal, o senhor poderia ir e tal? Aí, falei, tá bom, vou. Aí depois ele mandou, né, a foto do evento. Aí um dos pregadores do evento era um conferencista presbiteriano. Irmãos, 70% foram lá para ver ele. Não foram para ver Jesus, não. Eu estava lá porque eu fui convidado. E esse mesmo conferencista não aceitou pregar aqui na nossa igreja. Só para vocês saberem, esse mesmo conferencista não aceitou, foi convidado com antecedência e não veio pregar aqui na nossa igreja. Então, e eu costumo dizer, ele trouxe uma mensagem maravilhosa,
uma mensagem bonita, uma mensagem de Deus, uma mensagem... Ele é aquele que constrói o estádio, que constrói a ponte, como eu já cansei de falar aqui. Todo mundo vê, porque é o conferencista, é o cara. Depois lá no culto, lá, tinha uma mesa, maior que esse banco aqui, cheio de livro, para assinar e autografar. Mas está lá, é o conferencista. Ele constrói a ponte, ele constrói o estádio, ele constrói tudo. Mas o pastor Anderson, da igreja local, ele faz aquele que é o saneamento básico. É aquele que vai visitar você na sua casa, que vai chorar a sua dor, que recebe você na sua casa, que chora com você quando você chora diante do pastor e da esposa do pastor, que você pega um guardanapo, vai dar para a pessoa enxugar os olhos. Pastor Anderson, aquele pastor que vai no hospital, fica até 1h da manhã com a família, para estar acompanhando a família. É aquele pastor que liga para a ovelha para saber que você está sumido, irmão, o que está acontecendo? É aquele pastor que faz funeral de gente que nem da igreja dele é, mas é convidado para fazer o funeral da igreja, de outra igreja, e vai lá fazer o funeral. Ninguém vê. É esse sentimento que nós precisamos ter. É esse sentimento que a gente precisa ter. De que tudo que o pastor Anderson faz não chega a ser gota diante do sacrifício que Cristo fez por nós. Não usurpou ser a Deus, se tornando homem, morrendo em nosso lugar e morte de cruz. Aí eu não vou na igreja porque eu briguei com o irmão, porque eu fiquei aborrecido, porque eu não gostei do que o presbítero fez, porque eu não gostei do que o pastor falou, porque eu não gostei do que aquilo... Irmão, você não entendeu o sacrifício de Cristo. Se você não está preparado para ver a exortação do pastor em amor, você precisa rever seus conceitos. Você pensa que quando eu trago alguma exortação aqui, eu chego em casa feliz, eu chego em casa triste, e falo com a Selma, amor, e ela fala para mim assim, amor, exortação é assim mesmo. Nós precisamos parar e refletir o sacrifício de Cristo. Precisamos refletir o sacrifício do Senhor Jesus. Precisamos refletir o sacrifício do Mestre. Para entender que tudo que fazemos é ínfimo, pequeníssimo demais, para não entender o valor de uma vida. Para não entender o valor de uma vida. Em terceiro lugar, irmãos, o preço de uma vida tem o valor quando entendemos que somente o nome de Cristo Jesus deve ser exaltado sobre todo nome. O preço de uma vida tem o valor quando entendemos que somente o nome de Cristo Jesus deve ser exaltado sobre todo nome. Verso 9 em diante, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É a Ele, a honra é dEle, a glória é dEle, o louvor é dEle, é tudo para Ele, por meio dEle e por Ele. A nossa vida é um sopro. Conforme eu declamei domingo passado, materialista de meia pataca, a irmã Ana pediu até para a cópia dela, né? Eu vou trazer para a senhora, irmã Ana. Eu declamei para a irmã Rosa lá, né? E declamei para a irmã Elza também,
quando eu fui levar a ceia. Nós não somos absolutamente nada. É o nome de Jesus que é exaltado sobremaneiramente. O nome dele está acima de todo nome. Não tem presidente, não tem governador, não tem prefeito, não tem bilionário, não tem Bill Gates, não tem ninguém. É o nome de Jesus. Ele está sobre todo nome, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Tudo que fazemos é porque Ele permite que façamos. E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Essa semana foi uma semana de 7 de setembro. Eu quero dizer para você uma coisa, eu quero falar com amor para a igreja. Com amor. Uma exortação com amor. Ore pelo Brasil. Ore pela nação. Eu vejo pessoas criticando A, vejo pessoas criticando B. Está na hora da igreja se ajoelhar, dobrar o joelho e orar pelo Brasil. Orar pelo nosso país, pelos governantes, pela nação brasileira. Vamos parar um pouquinho de alfinetar os outros, de dizer que o Brasil é isso e o Brasil é aquilo. Não, a igreja do Senhor Jesus, o compromisso dela é orar, é jejuar, é buscar, se converter dos seus maus caminhos. A igreja do Senhor Jesus é para isso, não para ficar politizando, não para ficar julgando, criticando A ou B. A igreja do Senhor Jesus é para orar, porque eu quero ver o dia que eu começar as perseguições, como está lá no Afeganistão. Quem vai ficar aqui para pregar a palavra? Seja de que lado for. Irmão, está na hora da igreja se ajoelhar e orar. Nós precisamos orar, precisamos interceder. Não é hora de falar em política, é hora de orar. Sabe quando é que você fala em política? Quando você entra na cabine, você e Deus vai lá e vota. Secreto. Ninguém tem que saber seu voto, ninguém tem que saber seu candidato. Quando eu vim para cá, uma das coisas que o conselho exigiu de mim é que eu não me posicionasse politicamente, em nenhum momento. E eu não me posiciono. A igreja não sabe a minha opinião política. Até porque isso não interessa. A igreja precisa saber de aqui, púlpito, palavra. É isso, compromisso. Palavra e confiança em Deus. Então, irmãos, vamos repensar um pouquinho antes da gente falar alguma coisa. Eu não estou chamando a atenção de ninguém, nem defendendo ninguém, porque esse não é meu papel, mas é cuidado. Ore. Ore, 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 ore. Nosso Brasil precisa de oração. A nação precisa de oração. Deixe para você fazer a sua parte na hora do voto. Entra lá na cabine e vota. E aí sim. Sabe por que eu estou falando isso? Para finalizar esse assunto? Toda autoridade é constituída por Deus. Isso é bíblico. E nós precisamos estar sujeitos a todas as autoridades, quer sejam elas civis e eclesiásticas. Quer seja o presidente, quer seja os ministros, quer seja o vice-presidente, quer seja o governador, quer seja o prefeito, pastor da igreja, instituído por Deus, presbítero da igreja, instituído por Deus, diácono da igreja, instituído por Deus. Eu já falei aqui, irmãos, já falei no presbitério, já falei com algumas pessoas. Quem me trouxe para cá foi Deus, quem me tira daqui é o Senhor.
E o dia que o conselho falar, pastor, a gente não quer o senhor, beleza, vamos caminhar, beleza, sem problema nenhum. Eu sou muito maduro nesse ponto, irmãos. Mas enquanto Deus me colocar aqui, eu estiver aqui, eu vou estar pastoreando essa igreja, caminhando com vocês. E o dia que o conselho entender que não é mais, acabou o momento, acabou a hora, vou seguir meu caminho. Não precisa ficar mandando letra para mim, não. Não precisa ficar mandando recado, não, porque eu sei o meu lugar. Eu sei em quem tenho crido e sei quem é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos. Isso é uma promessa que Deus fez na minha vida lá atrás, há mais de 20 anos atrás. Que Ele é poderoso para fazer na minha e na sua vida infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle que opera em nossa vida. Num domingo, Ele falou 3 vezes, de manhã, de tarde e de noite, essa palavra para mim. Deus falou, usou 3 pessoas diferentes para falar a mesma palavra num domingo. Eu estava num momento crítico da minha vida. E disse, Deus é infinitamente mais para fazer na sua vida tudo aquilo que você tem pedido ou pensado, segundo o poder que opera na sua vida. E hoje eu estou aqui em São Paulo, pastor de uma igreja presbiteriana em Francisco Morato. Jamais pensei em estar aqui, mas foi porque o Senhor assim o quis. E a nossa vida tem que estar exaltando o nome do Senhor. É a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Uma coisa eu gostaria de respeito. Eu gostaria de respeito, de ser tratado como pastor da igreja. Porque para isso que eu fui chamado. E é eu que eu te digo. O conferencista foi lá, pregou, vendeu os livros dele e foi embora. Mas na hora de visitar você, levar o feijão com arroz, é o pastor Anderson aqui que vai levar para você. Na hora de você comer o bolo de milho com recheio de goiabada na casa do pastor, é você que vai lá comer o meu bolo de milho, que eu vou para a cozinha e faço o bolo de milho. As pessoas duvidam, pensam que é a Selma que faz. Mas eu vou para a cozinha e faço o bolo de milho. E te recebo com carinho, com amor. Também levo o bolo de milho para muita gente aqui da igreja. Então, irmãos, é para que o nome de Jesus seja adorado, seja glorificado, seja exaltado, seja adorado, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Finalizando o sermão dessa noite, irmãos. Concluindo o sermão dessa noite. Vamos voltar lá à história do filme. Um CEO que iria ganhar 14 milhões e 200 mil dólares de indenização. Um lavador de pratos que iria ganhar 350 mil dólares de indenização. Eu quero dizer para você que o preço que Cristo pagou por nós é o mesmo. Não tem diferença. Nós temos o mesmo valor para Cristo. Ninguém aqui vale 14 milhões e 200 mil dólares para Cristo e outro vale 350 mil. Nós temos o mesmo valor. O preço foi muito alto, pago na cruz do Calvário. Não tem ninguém melhor do que ninguém no reino de Deus. Todos nós somos iguais perante o Senhor. O homem, ele estabelece valores, o homem estabelece funções, o homem discrimina, mas Jesus não. O que Jesus disse? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Todos nós temos o mesmo valor, todos nós
temos a mesma validade para o Senhor Jesus, e é isso que eu quero trazer, é isso que me chamou a atenção no filme, foi algo real que aconteceu, mas para Cristo nós somos iguais, valemos iguais, entraremos no mesmo céu, cearemos com o Senhor e Ele conosco. Portanto, irmão, ame o seu próximo, ame o seu irmão do lado, sejamos mais amorosos, condescendentes, sejamos mais afetuosos com os nossos irmãos, fraternos, únicos. Vamos deixar o partidarismo de lado, vamos deixar as coisas de lado, vamos olhar para Cristo, para o alvo, Jesus Cristo, Ele é o Senhor da nossa vida, nós somos iguais, ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. O Evangelho é simples. O Evangelho é simples. As pessoas que complicam. Todo dia de manhã eu passo um presente diário, uma devocional. Simples. Mas tem pessoas que não querem. Amém por isso. E eu não fico aborrecido. Se a pessoa não quer receber, de verdade, eu não fico mesmo. E de vez em quando eu mando uma pergunta, você quer receber? Se quer sim, se não quer não. Não precisa justificar. De verdade, se a pessoa disser que não, eu não fico triste. Mas não queira exigir que eu faça uma coisa que você quer que eu faça. Não. Eu vou mandar aquilo que eu faço há 4 anos. Mandar uma devocional. Porque essa devocional, muitas pessoas já confessaram Jesus Cristo através dessa devocional. Muitas pessoas se achegam a Cristo através dessa devocional. Muitas pessoas mandam para mim assim: pastor, falou para mim diretamente no dia de hoje como eu precisava ouvir essa palavra, pastor. Mandam para mim. Não queira dizer para mim o que eu tenho que escrever só porque eu tenho mestrado, que eu tenho que escrever alguma coisa, tenho que fazer alguma coisa. Não. Eu faço aquilo e está funcionando. Pessoas são alcançadas. Eu tenho professor meu, professor do seminário, que ele espera que eu mande para ele mandar para as ovelhas dele. O diretor do seminário do Rio de Janeiro, reverendo Homer, que já pregou aqui 2 vezes pela live. O diretor do seminário do Rio de Janeiro recebe as minhas devocionais e ele me cobra quando eu não mando. Cadê minha devocional, Anderson? O diretor do seminário do Rio de Janeiro. Eu estou dando 2 exemplos de pessoas que de conhecimento. Então você vai exigir que eu mande algo? Irmãos, a palavra de Deus ela é simples e eficaz. Ela fala aos corações. Tem uma pessoa que ela não é convertida, ela não é evangélica, e ela é muito amigo meu e da Selma. Ele fala assim, de vez em quando ele vai lá consertar algum móvel lá em casa, ele fala assim: pastor, como essa palavra fala ao meu coração, todo dia eu ouço essa palavra, como ela fala ao meu coração. Então, irmãos, sejamos amorosos, porque todos nós temos o mesmo valor, ninguém é melhor do que ninguém. Aqui na igreja não tem pós-doutorado, não tem doutorado, não tem PhD, não tem mestre, não tem advogado, não tem enfermeiro, não, aqui somos servos e servas do Senhor Jesus. Eu costumo dizer que na igreja, o gari, ele prega, ele fala para o doutor, e o doutor fica sentado na cadeira e o gari prega, porque na igreja do Senhor Jesus, todos nós somos iguais, e quem coloca e quem tira é o Senhor, e é tudo por meio dele, para ele e por ele. Que Deus nos abençoe.